Ok. Certo. Então, boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos na reunião Pais de Joelhos, Filhos de Pé, e estamos estudando o livro de Daniel, e nós vamos dar continuidade hoje com os capítulos 5 e 6 de Daniel. E quem falar conosco hoje é o missionário Wanderson Cunha, da Associação Aspar. Boa noite, irmão Wanderson, seja muito bem-vindo e com o irmão está a palavra. Muito bem, boa noite a todos os irmãos. Estão me ouvindo? Boa noite, sim. Sim. Muito bem. Agradeço a Deus pela oportunidade de, Muito bem. mais uma vez, estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra de Deus. E nós vamos estudar, como a irmã falou, irmã Alexandre, o capítulo 5 e 6 do livro de Daniel. Este capítulo, o capítulo 5, ele descreve as cenas finais do Império Babilônico, né? E a transição do ouro para a prata na imagem do capítulo 2, do leão para o urso na visão do capítulo 7. Né? Porque a gente sabe que no capítulo 2, Daniel ele teve a visão de um monumento, de uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze e as pernas de ferro com pé de barro, né, que foi a estátua que ele revelou o som de Nabucodonosor. E nós estamos aqui na passagem que mostra que o reino da Babilônia, nesse capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai agora passar para o reino da Meda e Persa, que é o segundo compartimento da estátua, né? A primeira, que é a cabeça de ouro, significa o reinado da Babilônia, dirigido por Nabucodonosor, certo? Só que já nesse capítulo 5, Nabucodonosor já não mais está em pessoa, né? Nabucodonosor, se eu não me engano, segundo a história, ele morreu no ano 562, segundo os historiadores, ok? Aí quando ele morreu, teve várias desavenças dentro do reino. E no fim da história, resumindo, porque nosso tempo é curto, o que aconteceu foi que Beltesazar assumiu o poder. Ou seja, conta aqui que Beltesazar, Nabucodonosor é pai dele. Mas, na real sentido, Nabucodonosor, Belsazar é filho da princesa, filha do rei Nabucodonosor. Né? Então, ou seja, Nabucodonosor, ele não é pai de Beltesazar. Ele é simplesmente avô. Né? Só que na escritura aqui diz que ele é pai, mas ele não é, ele é simplesmente o avô. Certo? E aqui no capítulo 5, fala que o rei Belsazar, ele fez uma grande festa para os 1000, né? Para os seus líderes na grande Babilônia. E quando ele faz essa festa, naquele momento que ele faz essa festa, o que acontece? Agora ele pega os instrumentos, pega os utensílios do templo do reino de Judá, que foi sitiado justamente por Nabucodonosor, e trouxe Daniel, Ananias e Azarias cativeiro para a Babilônia. Acho que os irmãos lembram dessa história, né? E agora ele pega esses utensílios do templo e agora começa a beber juntamente com toda aquela população que se encontra ali, com os líderes do reino, certo? Começa a beber, começa a fazer aquela orgia. E conta a história que Belsazar, ele estava comemorando uma data típica daquela época, né? Uma data típica. Era uma festa, eu não sei qual era o significado da festa, mas a festa era a comemoração e adoração a algum outro deus, né? Da divindade deles. E do fato de Belsazar mandar buscar os utensílios de ouro e de prata do templo de Jesus, do templo de Jerusalém, que foi guardado numa sala bem organizada por Nabucodonosor, o fato dele mandar buscar esses utensílios, pode-se dizer que é porque também ele estava comemorando uma das vitórias que seu pai, avô Nabucodonosor, teve sobre o reino de Jerusalém, em Judá. Né?
Então é por isso que ele também pega os utensílios sagrados que se encontra lá na sala, guardado, né? Para lembrar que em algum período da história, o seu antepassado, eles tiveram vitória sobre o reino de Jerusalém, e de fato foi verdade. Só que a gente vê aí que ele cometeu um erro muito grande. Nós vamos ver mais na história, aqui nesse capítulo, que o rei Nabucodonosor, ele passou por várias dificuldades, segundo o que Daniel conta, né? Mas quando agora Belsazar, ele está ali se embriagando e tudo, o rei da Média e da Pérsia, o rei Dário, ele está se preparando para fazer o quê? Para destruir o reino da Babilônia. Ou seja, enquanto eles estavam bebendo na sua orgia, o rei estava ali se preparando para poder invadir a cidade da Babilônia, para poder cumprir a profecia, que o reino da Babilônia, a cabeça de ouro, ia ser quebrada, e agora ia ser tomada pelos persas. A gente vê isso no fim do capítulo. Mas antes disso acontecer, o que acontece? Dá de ver uma das fraquezas do rei, Belsazar. E uma das fraquezas que a gente vê é que ele gostava de uma cachaça. Gostava de beber uma dose, como diz, né, no vocabulário vulgar. Certo? Ele, segundo as pesquisas dos historiadores, ele era um rei que ele bebia muito, né? E isso foi uma fraqueza dele. Ele confiou tanto no seu reino que o que ele fez? Ele tirou toda a sua guarda dos portões da Babilônia, pensando que a cidade ia ser invencível, e agora ele coloca todo mundo ali para beber, para festejar, né? E devido a ele cometer essa falha, no fim da história a gente vai ver que ele vai perder o seu reino. Esse foi um dos pontos fracos, ou seja, a orgia, a bebedice, a glutonaria foi o seu ponto final, assim como foi o ponto do terceiro reinado, que foi o reino da Grécia, por Alexandre o Grande, que vai derrotar o reino dos Médio do Persa, né? Qual foi a falha de Alexandre o Grande? Ele bebeu uma quantidade muito grande de vinho, chamada Taça de Hércules, mais de 5 litros de vinho ele bebeu. E na sua glutonaria, ele desenvolveu uma enfermidade lá e perdeu a vida. E a mesma coisa aconteceu com esse rei, Belsazar. Devido à glutonaria e à bebida, agora ele também vai perder o seu reino. E antes disso acontecer, nós vemos aqui no versículo 5, né, na mesma hora que ele estava bebendo, surgiram dedos de uma mão de homem, e escreveram de fronte o cartiçal sobre o cal da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Então, você viu o que aconteceu? Foi uma mão em silêncio, não fez barulho. Passou e escreveu umas palavras na parede do reino, né? E conta aqui nos textos que quando o rei viu essa situação, os seus joelhos bateram um no outro, de tanto medo que ele ficou. O rei, ele sabia que ele não conseguia entender o que estava escrito, mas ele tinha certeza que aquela mensagem não era de bem para com ele, né? Não era de bem para com ele, era uma mensagem que não era a favor dele. Ele tinha certeza disso, embora ele não soubesse o significado da escritura. Então, o que acontece agora? Ele manda todos os astrólogos, todos os magos e também todos os encantadores ali, ele chama na sala do trono, para poder desvendar aquele mistério. Mas nenhum homem em todo o reino consegue desvendar toda aquela escritura, todo aquele enigma. E agora o rei Belsazar, ele diz que aquele que conseguir desvendar o significado daquela palavra, ele vai encher de ouro, de púrpura e vai ser considerado o terceiro no reino. E agora quem aparece? A rainha, né? Essa rainha que aparece, ela não é a esposa, segundo os historiadores, de Beltesazar, certo? Essa rainha que aparece é a mãe dele, de Beltesazar, ou seja, é a mãe de Beltesazar, isso, certo? Que quando ela esteve no reino, no ministério de Nabucodonosor, ela viu
com seus olhos o poder que o Deus de Daniel, nosso Deus, fez por ele, por Nabucodonosor, através de Daniel e pelo reino. Ela viu quando Daniel interpretou o sonho das estátuas. Ela viu quando Daniel revelou o sonho que Nabucodonosor ia se transformar em uma fera. Então, tudo isso ela viu. E ela acabou de lembrar dessas coisas e falou para o rei Sacamora: não se preocupe, porque no reino tem um homem que tem capacidade de resolver esses mistérios. Então, como vocês podem ver aqui nesse capítulo, dá de entender que Daniel, ele não estava presente. Ele não estava presente no reino, ele não estava presente no reino da Babilônia. Ou seja, segundo os historiadores, ele estava na província de Elão, que é uma outra denominação, região do reino, resolvendo outras questões pessoais, porque Daniel era uma pessoa que tinha uma responsabilidade muito grande, certo? Dentro do reino da Babilônia, e o cargo dele era de extrema importância, então ele estava resolvendo outras questões fora. E ele não estava aqui passando um período de tempo juntamente nessa parte do reino da Babilônia, na cidade central, né? Então, mandam chamar Daniel, e quando ele chega agora, onde se está todo aquele alvoroço, ele fala para o rei: ó rei, eu não quero as suas promessas, você pode ficar com o seu ouro, você pode ficar com a sua riqueza. Por que Daniel fala isso? Porque ele quis mostrar que o interesse dele não é como o interesse dos astrólogos e dos magos. Qual que era o interesse dos magos, astrólogos? De vendar aquele mistério para poder se beneficiar daquilo, mas Daniel não. Ele nunca quis se beneficiar de nada daquilo, certo? Ele deixou isso bem claro. E agora, no versículo 13, Daniel ele interpreta essa escritura, né? Aí diz aqui, ó: então Daniel responde e disse perante o rei: fiquem para ti os teus presentes, que foi o que eu acabei de falar, resumindo aqui o capítulo. E agora Daniel, ele dá agora o significado, né, de todo agora aqueles nomes que foram escritos na parede. Mene, mene, tekel, persim. Ele diz: pesado foste na balança e achado em falta, né? E Daniel, ele faz todo um discurso, né? Quando ele vai revelar esse enigma, ele faz todo um discurso mostrando que o rei Belsazar, ele não era inocente. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor, em sua grande glória, em seu auge do poder, várias coisas aconteceram com ele. No entanto, ele virou uma fera. Por quê? Porque o seu coração se orgulhou, né, de tudo aquilo que ele tinha. Porque ele diz que todo aquele império da Babilônia que ele tinha criado foi feito pelas mãos dele. Ele não entendeu que o Deus no céu, né, o Deus no céu, ele tem o poder sobre todas as coisas de todo o reino. Ele coloca no reino quem quer que seja. Ele que governa. Ele não entendeu isso. Então ele virou uma fera. Depois de 7 anos, né, ele reconheceu o poder de Deus. E o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele se tornou um servo do Deus de Israel, Isaac e Jacó. Amém? O que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Amém. Então ele não se perdeu. O rei Nabucodonosor, ele não se perdeu. Ou seja, no dia da ressurreição, ele vai ressuscitar juntamente com os salvos. Então, Belsazar, ele soube de tudo aquilo, mas ele não amoleceu o coração para com a verdade de Deus. Foi o que Daniel disse para ele. E agora, devido a essa incredulidade, o reino dele ia ser tirado dele, como se diz a profecia, né? Então Daniel, ele faz aquela revelação, e agora quando Daniel, ele termina de revelar as palavras e os seus significados, de que o rei Belsazar ia ser tirado do trono, ia ser tomado pelos médios e persas, quando ele termina de falar, agora os médios persas, eles conseguem desviar o canal do rio, porque dentro da Babilônia passava um rio pelos portões, né? Era por isso que a cidade era quase invencível, porque lá dentro tinha tudo. Não tinha como fazer um circo para poder sitiar ela, porque tinha plantação dentro da cidade, o rio jogava dentro da cidade. Então, Dário, ele abriu o curso do rio, juntamente com seus soldados,
fez uma vala, desviou o rio e passou por baixo da parede, dos portões da cidade. E quando ele foi por ver, Belsazar foi ver, Daniel já estava lá dentro. Né? Então, dessa forma, dessa mesma forma, a gente vê que o Império Babilônico ele deixou de existir para sempre. O último rei foi Beltesazar, né? E agora os persas entram ali dentro do reino da Babilônia, mata Beltesazar, toma o poder, divide em províncias e agora matam Beltesazar e o Império da Babilônia deixa de existir. Então foi dessa forma que se cumpriu a profecia da estátua que Daniel teve a visão. A cabeça de ouro ela foi destruída, representada também pelo leão com asa, e agora o reino da Babilônia passou para o peito de prata da estátua, que é os medos e os persas, que é o urso com as 3 costelas na boca, que vai ser falado mais lá para o 7º capítulo em diante. E agora, nós vamos fazer aqui uma continuação do capítulo 6 do livro de Daniel. A Babilônia ela foi tomada pelos persas no ano 538 para o ano 536, porque lá conta o ano de trás para frente. Né? Então, no ano 538 para o ano 536, foi quando os médios e os persas invadiram a Babilônia e assumiram o poder. Né? E o que o rei Dário fez? Ele pegou o reino da Babilônia e também dividiu em várias províncias. Né? E o interessante aqui desse capítulo 6 é que Daniel era ativo, dirigente no reino da Babilônia, e ele podia ser considerado como um traidor, né? Daniel, porque ele era um líder fiel ao reino da Babilônia, a Beltesazar, assim como ele foi fiel a Nabucodonosor. Então, Dário, ele podia ter matado Daniel e ter executado ele, né? Porque Dário podia ter pensado, não, já que Daniel ele é tão fiel assim para com Belsazar, para com o reino da Babilônia, então ele pode querer tramar alguma forja, pode querer tramar contra mim e me destruir. Mas o rei não pensou isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava dentro de Daniel. E tudo que ele fazia, progredia-se para o bem. Né? Então, o que aconteceu? Dário, ele estava pensando em colocar Daniel como chefe de todas as províncias. Né? Depois de Dário, quem ia mandar ia ser Daniel. E o que aconteceu? Aqui no verso 2. No verso 2 e no verso 3. Então, este Daniel era o preferido sobre o presidente. Este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. É o que diz aqui no verso 3. Então, quando o rei Dário ele pensa em dar o poder para Daniel, para ele assumir o poder juntamente com ele, de uma forma magnífica, agora entra aqui o poder da inveja. A inveja é tão grande, que ela tem capacidade de destruir tudo que a pessoa constrói. Aí veja bem o que aconteceu nessa história aqui do capítulo 6, do versículo 4 em diante. Os outros líderes do reinado de Dário, vendo que Daniel não tinha erro nenhum, não tinha falha nenhuma, não tinha defeito nenhum de caráter, o que eles tentaram fazer? Caçar uma falha de Daniel dentro da sua lei, dentro do conhecimento que ele tem para com seu Deus. Então esses líderes viram que 3 vezes ao dia, Daniel orava a Deus, de joelho, com a janela da sua casa aberta. Certo? E o que acontece? Eles analisaram essa questão. E o rei Dário era muito amigo de Daniel. Eles eram desse jeito, ó. Como se diz, eles eram muito amigos. O rei Dário gostava muito de Daniel, porque ele era um homem sincero e tudo que ele fazia com perfeição. Ele não fazia nada em troca de riqueza, nada em troca de propina, nem nada disso. Daniel, ele servia os reis, assim como ele servia o seu Deus no céu. Então,
os outros líderes não conseguiam achar uma falha em Daniel. Então eles analisaram, olha, Daniel, ele ora 3 vezes ao dia, vamos fazer o seguinte, nós vamos lá com Dário, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai formular um decreto. Só que nós não vamos falar para Dário que esse decreto é contra o Deus de Daniel. Porque se nós falar que esse decreto é contra o Deus de Daniel, ele não vai querer assinar o decreto. Porque ele é muito amigo de Daniel. E o que aconteceu na história? Eles foram lá, conversaram com o rei e falaram, ó, grande rei, vamos fazer aqui um decreto durante 30 dias, para que todas as pessoas não venham adorar nenhum Deus, nem embaixo nem em cima da terra, mas somente o teu nome nesse período de 30 dias. E nesse meio de tempo, nessa conversa, o rei Dário, ele não imaginou que os líderes estavam fazendo uma cilada, enganando não só o rei, mas também enganando Daniel. Entendeu? Porque se reuniram todos os líderes, mas Daniel não estava lá. Então, com certeza, o rei Dário tinha pensado, não, Daniel também deve estar por dentro desse decreto. Aí foi e assinou, inocentemente, porque esse decreto ia dar poder para o rei, né? Ia dar soberania para ele, foi e assinou. Mas ele não sabia que Daniel não estava sabendo dessa questão, desse decreto. Então foi feito o decreto que aquele que adorasse outros deuses, a não ser o rei Dário, nesse período de 30 dias, ia ser jogado dentro da cova dos leões. Agora nós vamos ver aqui o poder que a inveja faz. O que esses líderes fizeram? Eles rejeitaram o seu Deus, ou seja, qual era o Deus dele? De pedra, de ouro e de prata, né? Então, por mais que os deuses deles não existem para nós, mas para eles existia. Então eles rejeitaram o seu Deus, desenvolveram uma mentira grande que poderia colocar a vida deles em risco, como colocou, tudo para poder, por causa da inveja, para poder incriminar um homem inocente. Veja só o poder que a inveja faz, o poder que a inveja tem. E o rei inocentemente foi e assinou o decreto. Muito bem. Aí o que acontece? Passou alguns dias, né, e tudo. Daniel, ele ficou sabendo disso, conta aqui no capítulo, ele ficou sabendo dessa história, mas ele nem se preocupou, eu vou continuar adorando meu Deus. Ele podia ter fugido para outra província, ele podia ter pegado as coisas dele e ter ido para outra província, ele podia ter fechado as portas do seu quarto, da sua casa, e ter orado ali em secreto, mas ele não fez isso, porque ele depositou a confiança em Deus. Deus, eu estou te glorificando, eu estou te exaltando. Então venha ser conforme a tua boa vontade. Daniel não foi questionar com o rei, depois que ele soube. Daniel não foi questionar com os outros líderes das províncias, os da frente. Daniel não fechou a sua casa para poder se amedrontar, e ele também não foi para lugar nenhum. Ele simplesmente confiou em Deus. Isso é um ponto interessante da história de Daniel, que de certa forma também nós temos que confiar em Deus. Às vezes aparece alguma dificuldade na nossa vida, algum problema, alguma questão, e às vezes a gente perde a confiança no Senhor. Isso não pode acontecer em nossa vida. Então nós temos que lembrar dessa história de Daniel, que ele confiou fervorosamente em Deus. E veja bem, quando o rei Dário, ele soube que ele foi enganado, ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado. Diz que ele passou de um dia até de tarde, tentando mudar o decreto que ele mesmo assinou. Mas a lei foi assinada pelo rei Dário, do Médio e da Pérsia. Então, quando o rei assina um decreto, segundo a lei deles, o decreto é palavra de rei, não pode voltar atrás. Mesmo sabendo disso, Dário, ele foi em cima, foi embaixo, ele foi conversar com os líderes não aceitaram, os líderes falaram que não tinha como revogar a lei, e foi uma confusão, e o rei Dário já estava desanimado. E sabe o que ele falou para Daniel? Ele falou assim, Daniel, o Deus que você serve, esse é o Deus que vai te salvar. Amém? Amém. Amém. Foi o que Daniel falou. Foi o que o rei Dário falou para Daniel. O Deus que você serve, esse Deus é o que vai te salvar. Veja só. Agora, parando para pensar nessa questão,
Olha só como que a vida da pessoa tem que ser uma carta aberta. A vida de Daniel era uma carta aberta. As pessoas olhavam para ele e não via defeito. Pensou numa coisa extraordinária? Não via problema, não via defeito, não via falsidade. O rei Dário olhava para Daniel e não via arrogância, não via coisa ruim, não via defeito, não tinha como acusar ele de nada. Então, devido a isso, o rei Dário tinha uma grande amizade com Daniel. E pode demonstrar que o rei Dário demonstrou fé para com Deus de Daniel. Demonstrou fé para com Deus de Daniel. Falou, Daniel, o teu Deus vai te salvar. Beleza, e o que aconteceu? Jogaram Daniel nas covas do leão, como diz a história, né? E aí o rei Dário ficou agoniado com aquilo. Deus enviou o anjo, fechou a boca do leão, e Daniel ficou lá dentro da cova do leão, né? Da jaula do leão. Já pensou? Você sabe que tamanho é um leão? Um leão é grande. Um leão dá quase 4 metros. Um leãozão grande é 4 metros de comprimento, quase. É grande um leãozão. Entendeu? E o anjo foi lá e fechou a boca dos leões. O Daniel ficou lá. O rei Dário, ele não quis saber de música, ele não quis saber de orgia, ele não quis saber de flauta, ele não quis comer. Sabe o que o rei fez? Ele jejuou. Jejuou para quem? Para o rei lá de cima. Ele jejuou. Está vendo aí o poder que o jejum tem? Olha o poder. Um incrédulo, uma pessoa de outra nação, pagão, agora estava fazendo um jejum por Deus Altíssimo. Sabe por que ele fez isso? Por amor a Daniel. Olha só como era a amizade desse rei para com esse servo. Né? E agora, quando o rei Dário ele acorda pela manhã, ele vai angustiado lá e fala, Daniel, o teu Deus te salvou? O que Daniel fala? Daniel, ele não responde o rei com ignorância, Senhor, mas por que você me deixou preso aqui? Por que você permitiu que os outros líderes me jogassem aqui dentro? Por que você não intercedeu por mim? Daniel não fez nada disso, ele não falou nada. Porque ele sabia que o rei Dário também não tinha culpa, então ele usou com sabedoria. Ele falou, o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão. E aí o que aconteceu? O rei Dário chamou o pessoal lá, mandou tirar ele lá, tirou a pedra lá, abriu a jaula e agora puxou Daniel de lá para dentro, de dentro para fora. E sabe o que aconteceu? Aqueles líderes que tinham planejado destruir Daniel, o fim deles foi trágico. Olha o que a inveja não faz. O fim deles foi trágico. Qual foi o fim deles? Supostamente podemos dizer que os líderes falaram assim, que os leões não devoraram Daniel porque estavam sem fome. Aí Dário ouvindo isso, então tá bom. Então vamos jogar vocês lá dentro para ver se eles estavam sem fome. Então pegou lá os líderes juntamente com sua família, e antes dele chegar no fundo do buraco onde o leão estava, diz que comeu a carne dele e mastigava os ossos. Que coisa mais horrível, né? Comia a carne e mastigava os ossos dele. Destruíram tudo, destraçalharam os leões. Né? Então, a gente vê nessa história, a gente vê na história de Daniel só alguns pontos que foram escritos para poder demonstrar a fé dele em Deus. Né? E agora a gente vê aí a fé que Daniel demonstrou para com Deus e o poder da inveja, o que a inveja pode fazer. Quando a gente sente inveja por alguém, ou por algum irmão, ou raiva, ou alguma coisa assim, nós temos que orar e jejuar, e pedir para Deus tirar isso do nosso coração. Porque a inveja, o ódio, ela destrói a alma, ela destrói o coração, e destrói a vida. E foi o que aconteceu no fim da história. E o rei de Daniel, o Deus de Daniel foi glorificado. O rei Dário mandou fazer um decreto para que o nome do Deus de Daniel viesse a ser engrandecido em todas as províncias. E dessa forma foi. Deus foi glorificado e o seu servo, Daniel,
ele também foi glorificado através da sua fé. Diz aqui no último verso do capítulo 6, versículo 27. Ele livra e resgata, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões, então este Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então foi colocado um decreto em nome do Senhor Deus, e o decreto é bem assim, ó. Verso 25, então o rei Dário escreveu para todo o povo, nações, línguas, que habitam em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. E estabeleço um decreto pelo qual eu, em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, imutável para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Essas palavras aqui são palavras proféticas, sabia disso? O que foi falado? Foi falado que o Deus de Daniel é um Deus vivo. Por quê? Porque os deuses deles eram Deus de pedra, de bronze e de pau, deuses falsos. Mas o Deus de Daniel, que é o nosso Deus, é um Deus vivo. Quem falou isso? O próprio Dário, né? E outra profecia: o seu reino não será destruído e o seu reino durará até o fim. Então isso aqui foi palavras proféticas, que demonstrou que o Deus de Daniel, que é o nosso Deus, ele é o único Deus existente, é o único Deus que tem poder, é o único Deus que tem poder para livrar, é o único Deus que faz o que quer, é o único Deus que exalta o servo, e é o único Deus que merece ser glorificado. Então essas últimas palavras são palavras proféticas, que mostram que o reino de Deus durará para sempre. Então que Deus possa nos abençoar nessa noite, para que nós possamos fazer parte desse reino, que nós podemos fazer parte desse novo mundo, que nós possamos assim nos preparar para esse grande dia da volta de Jesus Cristo, e que possamos ser homens e mulheres como Daniel foi, homens íntegros, mulheres justas, homens justos e mulheres virtuosas. Que o Senhor possa nos abençoar para que possamos alcançar um caráter transformado e dessa forma aceitar nosso Deus de todo o nosso coração, não só de boca, mas de espírito, e ter um caráter semelhante a Jesus Cristo e também assim como o do seu servo Daniel. Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém.